Mais talentosa, sem sombra de Mas dúvida. isso vocês acham que é causa ou efeito? Se a época que a gente vive que causou isso, ou foi não só a música, filme, tudo, foi levando a gente pra isso e daí é um reflexo? Não, na verdade... Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Na verdade, o que acontece, tudo passa. Mais uma vez, eu sei que a gente vai ser repetitivo, mas que se dane. Tudo passa pela baixíssima capacidade cognitiva de quem consome música, de quem consome cinema, de quem consome TV. Então, mas a gente tinha essa cognição antes e isso que a gente tá falando. Eu também escutava disso. Essas pessoas, chegou um momento que elas foram produzir os seus próprios discos. Por que elas foram se adaptando, então, as pessoas e não puxando... Porque elas foram simplificando tudo. Mas né? por quê? Porque quem que exigia isso? O próprio emburrecimento do mercado. Se tentava fazer coisa boa e via que as mais simples davam certo. O próprio emburrecimento ao longo das décadas foram tomadas estratégias erradas. Olha a pizza chegando. Uau. Foram tomadas estratégias erradas. Muito obrigado. Em termos mercadológicos que foram, digamos assim... Impostos? Não diria impostos, mas foram tomadas estratégias que foram afastando as gravadoras da música de qualidade. Foram afastando as gravadoras... Porque eu sei que não é muito a área de vocês, mas com certeza vocês sabem que também a edição de filmes Sim. É cada vez mais, né? Sim. Se você vê filmes antigos e mais novos, você vê que o pessoal não fica muito numa cena, já corta para outra. Porque é feito pro público jovem. Então, mas isso aí começou com os videoclipes. Exatamente. Os videoclipes começaram essa coisa da edição frenética. E aí o cinema acompanhou. Que é o lance da dopamina, né? Você fica dando aquela satisfação imediata pra galera, né? Quer ver um exemplo? Antigamente, por exemplo, se você fala nas estratégias gravadoras dos anos 70, você tinha o que eles chamavam do artista de prestígio e o artista que dá lucro. O artista de carreira, né? O artista de carreira. Então Certo. você tinha... Pega a Philips nos anos 70, que era dirigida brilhantemente pelo André Midani. Tá. Então você tinha o Odair José, que ele sabia que ia vender pra caramba. Ele tinha, sei lá, o Cine Magal, que ele sabia que ia vender pra caramba, pra sustentar o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Que vendiam menos. Que vendiam muito menos. Mas que dava prestígio. Mas que dava prestígio. E dava catálogo. O que é dar catálogo? Porque ele sabia que o catálogo do artista ia valer mais. Ele sabia que a obra do artista ia valer mais. Aquilo não ia ter uma venda... imediata, mas com o passar do tempo, aquilo ali ia sendo valorizado. Que é o que aconteceu. Tanto com Gil, que, com Caetano, com Gil, com com Milton. Caetano. Tanto que se hoje você vai nas plataformas de streaming, o que sustenta as gravadoras nas plataformas de streaming? O catálogo. É mesmo? Não a canção nova. A canção nova dá, mas... Um catálogo dos Beatles um vale pra catálogo caramba. dos Beatles vale, um catálogo do Caetano vale pra caramba. Caetano, Gil, Milton, Entendeu? vale muito mais do que esses sucessos instantâneos. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, aquela velha história, né? Entraram todos os especialistas em marketing nas gravadoras e saíram os homens de pensamento musical. Então o que o cara fala? Tanto que, inclusive, na nossa época de jornalismo, a gente sempre dizia o seguinte, que não há lugar mais fácil para você encontrar gente que não sabe nada de música do que em gravadora. Pior, que não gosta, né? E que não gosta, talvez. Não né? gosta. E aí o que faz? Aí o cara fala assim, mas o artista ele vale o que ele vende. Então todo artista que você tinha fala, puta, olha, fulano não vende tanto, mas ele dá um prestígio. Tinha esse pensamento antes? Tinha, lógico. Lógico, a EMI tinha um Reginaldo Rossi, tinha o Fernando Mendes para sustentar ali as vendas, porque eles tinham que ter o Milton Nascimento, eles tinham que ter a Joyce, eles tinham que ter artistas que iam dar catálogo. Entendi. Entendeu? Hoje não. Aí com o tempo, o que eles foram fazendo? Vamos investir cada vez mais em artistas jovens para o público jovem. E é exatamente esse um dos motivos pelos quais você não tem as gravadoras hoje. E é um dos motivos. Viraram meras distribuidoras de e não fonograma. só isso, é um dos quais motivos pelo... Não, mas você não tem por causa da tecnologia que mudou também, não Também, é? mas Mas administrativamente falando. Ah, tá. Hoje, você hoje em dia, não só hoje em dia, mas você não existe público mais volúvel do que um público jovem. Porque um dia o cara tá falando, não tô falando de genérico, falando especificamente de mulheres, mas você tinha o Backstreet Boys, todo mundo, porque o Backstreet Boys, 3 meses depois, esses caras não valem mais nada. Mas é feito pra ser descartável?
É feito para ser descartável. Só que eles achavam que ia durar um pouco mais. Eu lembro, tinha o Zé Damiano da 99, Sim. que era uma loja que a gente comprava. E a Hilary Duff ia vir ao Brasil. Aí ele comprou o ingresso da Hilary Duff para a filha dele. A Hilary Duff cancelou. Nossa, a filha dele se trancava no quarto e chorava. Meu mundo acabou, a Hilary Duff não vem mais, não é possível. Tá. 2 anos depois, a Hilary Duff remarca os shows E a e menina... vem no Brasil. Aí ele fala assim, filha, a Hilary Duff vem, comprei o ingresso. Ah, não. Já não gosto mais. Ai, quem quer saber dessa mulher? Quem quer saber dessa velha? É isso. Então, não dá. Então, você apostou tanto em público jovem que não tem. Você não tem mais um artista adulto. Você não tem um artista mais para música adulta. Se você for falar e hoje você vai ver, assim, se você vai falar com qualquer cara que traz show, o cara vai falar assim, poxa, eu preciso trazer show para uma pessoa que está numa faixa etária de 45 em diante, porque esse cara não tem representação para ele. Entendi. Então, mas vocês... Mas em compensação, o público tem um poder aquisitivo alto. Tem poder aquisitivo alto. Por isso que o Air Supply vem e lota. Exatamente. Por isso que as bandas lançam os seus discos em vinil. Por quê? Ah, mas o vinil voltou. Não voltou. O vinil voltou para um mercado, para um nicho pequeno, mas que tem um poder aquisitivo muito alto. Que compra. Exatamente. Você acha que a molecada vai ficar comprando vinil? Aí? Não. Imagina. Não, Mas... Você sabe que isso é uma coisa... Teve um desses artistas, não vou falar o nome. Teve um desses artistas jovens, descolados e tal. Aí ele tinha... Falo. Sabe o que eu falo? Você não sabe quem é. Se eu descobrir, eu falo. Ele tinha um vinil do Baiana System com o Gilberto Gil pregado na parede, assim, né? Aí eu olhei, fazia umas lives no Instagram, eu olhei e falei, cara, esse disco é muito bom, né, bicho? Você, pô, Baiana é uma banda. Ah, é? Pregado na parede, literalmente. Ah, não era num quadro, era pregado na parede. Pregado, ele pregou a capa. Ah, é? Rapaz, eu não ouvi, não. Isso é o fim da picada. Mas, falando Mas assim, tem. só pra entender, existe música de qualidade hoje em dia. Lógico Ela que só existe. não é ouvida Não, como deveria. a gente tem que ter um ímpeto de Indiana Jones, né? Você tem que procurar. Então, mas como esses caras Não chega no como mainstream. vão se sustentar, sendo que não tem um mercado que consome, um mercado grande? Como que a gente resolve isso? Você sobrevive nos nichos. É o que tem. Dá? Dependendo do artista, dá. Tá. Dá. Dependendo do artista, dá. Agora, o que acontece é que eu respondo isso o tempo inteiro, cara. Hoje, a música brasileira, ela vive um dos períodos mais férteis em termos de qualidade. Como assim? Só que não chega no mainstream, não chega na grande mídia. Você não vai encontrar isso na televisão, você não vai encontrar isso nas rádios, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você tem que ter a iniciativa, a força de vontade. Obrigado. Você ia comer isso aí. A força de vontade. É boa essa pizza, hein, meu? Pô. Tem que ter um ímpeto de garimpeiro. E garimpar. E esses artistas que têm um público muito fiel, vou te dar um exemplo. Por exemplo, Tulipa Ruiz, que é uma cantora muito legal. Tipo, não conheço, tá vendo? Boa. Muito legal. O Sérgio não gosta tanto. O Sérgio gosta Eu gosto da Tulipa Ruiz. O Sérgio gosta mais de Claudinho. Eu amo a Claudinho, Tulipa Ruiz, por diferente. exemplo, que é uma cantora muito boa, tem um trabalho muito legal, e ela está aí no mercado há muito tempo. Por quê? Porque ela adquiriu um nicho consumidor do trabalho dela, que não é esplendoroso em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, que vai aos shows, que compra os discos, não sei o que, blá, blá, e a pessoa vai sobrevivendo. O Pedro Mariano. O Pedro Mariano construiu uma base de fãs ali. Eu nem gosto tanto da música dele, mas o Zé Cabaleiro construiu uma base de fãs ali. Porque são pessoas que... Não, o cara compra. É um público fiel e que não consome música por impulso. Mas é engraçado, por exemplo, Zé Cabaleiro, em certo momento ele chegou a estar no mainstream, né? Nunca esteve. Teve uma época que... Teve uma época que ele foi contratado por uma gravadora. Ele ficou um pouquinho mais conhecido, mas não dá pra dizer que ele chegou no mainstream, por exemplo, de um Djavan. Não, mas ele chegou a vender bastante. Nunca foi um grande vendedor disso. Não, mas os shows estavam sempre lotados. Os shows estavam sempre lotados. Mas como que resolve, então, essa equação de... A prioridade do artista... A gente pode falar que é uma algoritmização. Pro artista hoje, ter uma gravadora é um negócio absolutamente obsoleto. Não precisa. Não precisa. O que ele precisa? Ele precisa ter um gerenciamento de carreira
de uma empresa para distribuir o trabalho dele, fazer o trabalho dele chegar ao público dele. Porque colocar no Spotify é fácil. É. O problema Não. é que as pessoas escutem, né? Não adianta você. Ah, minha música está no Spotify, beleza. O que você está fazendo para que ela seja ouvida? Nada. Então aí você não vai, ninguém vai ouvir. Entendi. Então o que precisa hoje é o artista, quando muito, ter a gravadora como distribuidora do trabalho dele. Ou em mídia física, cada vez mais raro, ou nas plataformas sociais. E ele precisa ter um gerenciamento de carreira. Quando um artista tem um gerenciamento de carreira e faz com que a sua música chegue não a um imenso mercado, mas a um mercado pequeno que já está fidelizado, como é o caso da Tulipa Ruiz e de outros nomes, cara, você consegue manter a sua carreira assim como acontece lá Mas fora. tem um jeito de a sua música ficar muito conhecida? Fazendo uma dancinha no TikTok. Isso nem é garantia. Não? Não, porque se você fizer uma dancinha que não atenda aos requisitos básicos do retardamento mental do público consumidor, vai ser apenas uma dancinha ridícula. Quer dizer, todas as dancinhas são ridículas. Não, tô fazendo advogado do diabo, tô falando assim. Alguém pegou sua música, fez uma dancinha e ela explodiu. Você aproveita isso daí, então. Ou não? Sim. Pode Sabe? aproveitar. Porque Aconteceu com o Fleetwood Mac, né? Aconteceu com o quê? Fleetwood Mac. Apareceu no TikTok um cara andando de skate, Tomando já suco de uva, um velhaco, tomando um suco de framboesa. Sei. E com uma canção Dreams do do fundo. Fleetwood Mac. Cara, isso viralizou de uma tal forma A galera foi atrás. que Dreams acabou entrando até na trilha sonora do Guardião da Galáxia, é isso? É mesmo? Não, o Guardião da Galáxia foi outra música. Não sei o que. Mas enfim, Tá. fez renascer para um público muito jovem o nome do Fleetwood Mac. Claro que as pessoas só consumiram aquilo ali. Ninguém foi atrás dos discos do Fleetwood Mac, porque essa molecada de hoje já tem uma preguiça crônica, que já está no DNA dela, de não pesquisar absolutamente nada. Tudo que requer pesquisa, a pessoa fala, não, tem que ir atrás disso. Não, O que eu acho assim, a solução hoje para esses artistas é você apostar na fidelização. Na fidelização do seu público. Então você pega casos, você interage com ele nas redes sociais, você começa a falar com Não só quando tem música, mas não você... só quando tem música, mas falar de show, Making dar uma off. informação inédita. Então você tem exemplos de bandas que souberam usar muito bem. Você tem como é que eu posso... Não é bem um conjunto, mas é um agregado de músicos chamado 5 a Seco. Que eles fidelizaram as suas redes sociais. Eles fidelizaram o seu público a ponto de que assim, os caras marcavam show no Auditório Ibirapuera, lotava. Sem precisar estar em rádio, sem precisar estar em não sei o quê. O Nando Reis é um exemplo disso. Mas o Nando veio do mainstream, né? Veio do Titãs, mainstream, mas o Nando se reinventou como artista solo. E o que ele faz, por exemplo, de diferente pra se manter... Fideliza a rede social. É. Cataloga os seus fãs. Você pega uma banda